Nada muda na sua vida, até você mudar o som que sai da sua boca. Há um mistério profundo no som que sai da sua boca, um poder invisível que poucos percebem, mas que governa cada área da vida. Enquanto muitos buscam mudar a sorte, o destino ou as circunstâncias, esquecem-se de olhar para o único lugar onde tudo começa, a própria palavra. Nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro. E nada muda dentro até que o som que você emite comece a vibrar em uma nova frequência. Porque a palavra não é apenas som, é uma força criadora. É o fio invisível que costura o espiritual e o material. As pessoas pensam que palavras são apenas expressões, mas palavras são decretos. Cada frase que sai da sua boca é uma ordem espiritual. E o universo, obediente, responde a cada vibração, a cada tom, a cada emoção oculta por trás do que você diz. Você fala e a vida ouve. Você declara e o mundo se organiza ao redor daquilo que você pronunciou. Há quem diga que o pensamento cria, mas antes que o pensamento se manifeste, ele precisa ser vestido com o som. E é nesse instante, quando o pensamento se torna palavra, que o poder se ativa. O som libera energia, e a energia molda a forma. Pense em quantas vezes você disse a si mesmo que não podia. Quantas vezes declarou que era difícil, impossível, distante demais. Sem perceber, cada uma dessas palavras cavou um buraco invisível no campo da sua própria realidade. E é ali, nesse solo de repetições negativas, que muitas pessoas plantam sua escassez. Mas o que poucos sabem é que, ao mesmo tempo em que a palavra aprisiona, ela também liberta. Quando o som muda, a vibração muda. Quando a vibração muda, a realidade responde. E é por isso que toda transformação começa com o som da sua voz. Há uma frequência espiritual que se ativa quando você fala com fé, com intenção, com verdade. Não é o volume da voz que move o universo, é a vibração por trás dela. Um eu posso, dito com crença, abre portas que nenhum esforço humano poderia abrir. Um eu sou próspero, sentido de verdade, reordena forças invisíveis e aproxima oportunidades que antes pareciam distantes. O dinheiro, o amor, a saúde, tudo ouve, tudo vibra em resposta ao que você declara. E se você realmente compreender isso, perceberá que o poder não está nas mãos do destino, mas na vibração que sai da sua própria boca. E talvez agora você entenda por que muitas coisas não mudaram ainda. Não é porque você não tentou o suficiente, é porque ainda fala a linguagem antiga, ainda repete o som da escassez, o eco da dúvida, a frequência do medo. Quando você muda o som, o mundo muda o tom. E quando o tom muda, a vida dança de outro jeito, porque a palavra é música para o universo. E o universo responde à melodia que você emite. Por isso, hoje, eu quero te convidar a observar o que você tem dito sem perceber. Cada não consigo é uma semente que brota. Cada eu nunca tenho sorte é uma vibração que se repete. Cada eu sempre sofro é um decreto sendo assinado em voz alta. Você já parou para ouvir as palavras que saem da sua boca quando está sozinho? Quando está cansado, frustrado, ou quando as coisas não saem como planejou? Porque é nesses momentos que sua voz revela o padrão vibracional que você alimenta sem perceber. E é aí que mora a chave da mudança. A mudança não começa quando o dinheiro chega, nem quando a oportunidade aparece. A mudança começa quando o som muda, quando o eu não posso se transforma em eu posso. Quando o não dá se transforma em dá sim. Quando o eu não mereço se transforma em eu mereço. Essa simples alteração de som abre portais. Ela muda o campo energético ao seu redor. E tudo que estava preso começa a se mover,
porque o universo reconhece novas instruções. Ele sempre responde à voz que comanda, e não ao desejo que apenas pensa. Por isso, observe. As palavras são comandos espirituais, não opiniões. E quando você entende isso, começa a usar a boca como instrumento de poder, não de limitação. A língua pode ser espada, mas também pode ser chave. E você decide se vai ferir ou libertar o seu próprio destino com ela. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo dentro de você pedindo por um novo som. Um som que quebre padrões antigos, que dissolva vibrações de medo e que invoque uma nova harmonia. Uma harmonia onde o que você fala começa a trazer o que você sente e o que você sente começa a atrair o que você deseja. O universo ouve, mas ele não ouve apenas o que você diz. Ele ouve como você diz. Ele capta o tom, a emoção, a intenção. Você pode dizer, eu sou próspero 1000 vezes, mas se dentro de você há dúvida, o som sai quebrado. Mas quando você diz uma única vez com fé plena, o som se torna comando, e o comando cria. As palavras são ondas, e ondas se propagam. Quando você emite uma palavra de poder, essa onda sai de você, atravessa o campo invisível e retorna multiplicada. E quando ela volta, ela traz consigo aquilo que vibra na mesma sintonia. Então, olhe ao redor da sua vida. Tudo que está aí é resultado das ondas que você emitiu no passado. Nada está desconectado. Cada realidade que você viveu começou em um som. E cada som foi uma semente. Mas a boa notícia é que o campo é fértil e pode ser replantado. Você pode começar hoje, agora. Pode escolher novas palavras, novas vibrações, novos sons. E quando fizer isso, com intenção e constância, a realidade vai pouco a pouco se rearranjar, porque a palavra é o início de tudo. O som é a origem. E quem domina o som, domina o destino. Então, antes de buscar respostas fora, aprenda a ouvir o som que sai da sua boca. Ele está te dizendo o que você realmente acredita. E até que esse som mude, nada muda de verdade. Mas quando mudar, tudo se transforma. O som que você emite é como uma senha energética. Cada palavra que você fala abre ou fecha uma porta no invisível. E o que determina qual porta se abre não é o que você deseja, mas o que você vibra quando fala. O universo não entende português, inglês, nem qualquer idioma humano. Ele entende vibração, e cada palavra carrega uma vibração única. Por isso, a mesma frase, dita com medo, dúvida ou fé, produz resultados completamente diferentes. O som da sua voz é o reflexo daquilo que você realmente acredita. Você pode decorar afirmações positivas, repetir mantras, assistir a vídeos de motivação, mas se o som que sai da sua boca ainda carrega o tom da limitação, o universo continua respondendo ao velho padrão. Muita gente vive dizendo, eu quero prosperar, mas o som da voz treme. O corpo não acredita e a vibração sai distorcida. E o universo, obediente, responde, ele ainda não está pronto. Porque o som da dúvida é diferente do som da fé. O som da fé é firme, não porque grita, mas porque vibra. Ele não pede, ele declara. Ele não implora, ele manifesta. Quando você fala com fé, o som atravessa o campo material e ativa a energia da criação. A fé é o idioma que o universo entende. Há uma força no modo como você pronuncia o que crê. Palavras de fé. Não são frases mágicas. Elas são chaves que giram dentro do seu próprio campo vibracional. E quando giram, liberam energia estagnada, dissolvem bloqueios e atraem novas experiências. Mas veja, a maioria das pessoas não fala com fé, fala com medo. E o medo também é uma oração,
Uma oração ao contrário, o medo também cria, e cria tudo aquilo que você não quer viver. Cada vez que você diz, eu tenho medo de perder, o universo entende. Ele está se conectando à energia da perda. E o campo responde, trazendo situações que validam o som que você emitiu. Porque a vibração precisa se manifestar. O som precisa ganhar forma. E é por isso que tantos vivem em ciclos que se repetem, porque a voz interior nunca mudou. E enquanto a voz repete o mesmo som, a vida repete o mesmo cenário. Mas o instante em que o som muda, tudo começa a se mover. Você já percebeu como uma simples frase pode mudar a energia de um ambiente inteiro? Alguém entra em uma sala e diz algo bonito, positivo, e de repente, o clima muda, as pessoas sorriem, se abrem, respiram diferente. Isso é vibração sonora em ação. A palavra é viva. Ela cria movimento. Agora imagine o poder que você tem quando começa a falar de forma consciente. Quando decide que nenhuma palavra que sai da sua boca será lançada ao acaso. Quando entende que cada som que você emite é uma semente plantada no campo invisível da sua existência. Se você planta palavras de amor, colhe paz. Se planta palavras de gratidão, colhe abundância. Se planta palavras de fé, colhe milagres. Mas se planta palavras de medo, de escassez, de derrota, a colheita vem na mesma vibração. A verdade é que o universo nunca falha. Ele apenas devolve o som que você emite. E por isso mudar o som é mudar a vida. Não é sobre falar bonito, é sobre falar verdadeiro. Não é sobre repetir frases de efeito, é sobre alinhar o que você sente ao que você diz. Você quer prosperar? Então comece a falar como alguém próspero. Fale com segurança, com convicção, com energia. Não apenas diga, eu tenho. Diga como quem realmente acredita que já possui, porque o som da posse é diferente do som da carência. A carência suplica, a abundância declara. E o universo entende a diferença. Por isso, quando você acordar, ouça o som da sua primeira frase. Se o seu bom dia sair murcho, cansado, desanimado, saiba que é esse som que vai conduzir sua vibração pelas próximas horas. Mas se você acorda e diz, hoje é um bom dia com energia verdadeira, o campo responde. As coisas fluem de outra forma. E você nem sempre entende o porquê, mas é simples. O som se tornou comando. Há sons que curam e sons que adoecem, palavras que libertam e palavras que aprisionam. E o maior segredo da transformação é perceber que você tem o poder de escolher quais sons habitarão sua vida. Quando você fala com fé, você planta luz. Quando fala com medo, planta sombra. E o mundo devolve exatamente aquilo que você plantou. Então, observe a si mesmo. Como está o som da sua boca quando você fala de dinheiro? Quando fala de amor? Quando fala de si? Há poder ou há dúvida? Há fé ou há medo? Essa resposta define o que está por vir. Você não pode mudar o mundo ao seu redor sem mudar o som que o comanda. E esse comando sai da sua boca, mesmo quando você não percebe. Por isso, a partir de hoje, antes de falar, sinta. Sinta o que vibra no seu peito. E se o que você sente for medo, respire, silencie e transforme. Não jogue ao universo um som que não representa o que você quer criar. Fale apenas quando o coração estiver alinhado com a verdade do que você deseja manifestar. O silêncio também é som. O silêncio consciente é o espaço onde a nova vibração se prepara. Não tenha medo de calar até que a sua voz esteja pronta para criar o que você quer viver. Porque quando você fala com verdade, o universo obedece. Quando você fala com fé, a realidade se curva. E quando você fala com amor, até o impossível se organiza para te ouvir. O som certo não é aquele que agrada aos ouvidos, é o que move o invisível. E o invisível se move sempre que você fala a partir da sua essência. O som é sagrado, a boca
é o altar. E cada palavra é uma oferenda que o universo recolhe e transforma em experiência. Então, pergunte a si mesmo: o que eu estou oferecendo ao universo através do som que sai da minha boca? Amor ou medo? Fé ou dúvida? Abundância ou escassez? A resposta está na sua vida, porque ela é o reflexo exato daquilo que você tem dito, consciente ou não. Nada muda até que o som mude. Mas quando o som muda, tudo começa a florescer. E esse é o início da verdadeira alquimia da palavra. O instante em que você percebe que não é vítima do que fala, mas criador do que vibra. Há uma inteligência viva escutando tudo o que você diz. Mesmo quando você fala sozinho, o universo ouve. Mesmo quando você murmura baixinho, a vibração ecoa no campo e começa a se manifestar. Por isso, nenhuma palavra é perdida. Cada frase dita é como uma semente lançada no solo invisível da existência. E esse solo nunca rejeita o que recebe. Ele apenas devolve o que foi plantado. Você é o jardineiro do seu destino, mas as suas palavras são as sementes. E a colheita é inevitável. Muitos acreditam que o destino é uma linha traçada, algo que não se pode mudar. Mas o destino é moldado, esculpido, alterado pelo som. O som da voz é o martelo que esculpe a realidade. E cada frase, cada emoção, cada palavra solta no ar vai desenhando o contorno daquilo que você chama de vida. Quantas vezes você já disse algo e logo depois aquilo aconteceu? Talvez tenha dito: hoje o dia vai ser difícil, e o dia se tornou pesado. Ou: tô sentindo que vou conseguir, e o resultado veio com leveza. Não é coincidência, é coerência vibracional. O campo sempre responde ao tom da sua voz. O universo não interpreta ironia, sarcasmo, drama ou brincadeira. Ele capta vibração. Se você diz "tá difícil" em tom de cansaço, o campo entende que você está vibrando dificuldade e te entrega mais dela. Mas se você diz "tá tudo fluindo" com sinceridade, com um som de paz, essa vibração se expande e reorganiza o que parecia parado. O som é mais rápido que o pensamento. Ele viaja primeiro, abre o caminho, e o pensamento segue atrás. Por isso, quando você fala, está literalmente lançando uma onda no tecido do universo. E essa onda não desaparece, ela se propaga, toca tudo o que está ao seu redor, encontra ressonância em situações, pessoas e circunstâncias que vibram na mesma frequência. Então, se o som que sai da sua boca está carregado de gratidão, ele atrai o que há de mais luminoso. Mas se está carregado de reclamação, de crítica, de autodesvalorização, ele chama a escassez para perto. O som é um ímã, e o que você fala é o que você atrai. Talvez você nunca tenha percebido, mas existem palavras que carregam peso e outras que carregam leveza. Quando você diz "não consigo", o corpo sente. Os ombros caem, o peito fecha, a energia desce. Mas quando você diz "eu posso", o corpo responde. A postura muda, o coração abre e o campo se expande. É o mesmo corpo, o mesmo momento, mas sons diferentes produzem mundos diferentes. A cada vez que você diz algo negativo sobre si mesmo, é como se estivesse assinando um contrato invisível com a escassez. E toda vez que você afirma algo positivo, com verdade, é como se estivesse reescrevendo esse contrato, rasgando o antigo e assinando um novo acordo com a abundância. Por isso, a transformação verdadeira não começa com pensamentos, começa com som, porque o som é ação. Ele rompe o silêncio e dá forma à energia. Antes de qualquer criação, há sempre uma vibração sonora. No princípio era o Verbo, e o Verbo era o som divino manifestando o invisível em matéria. E você, feito à imagem e semelhança da criação, carrega o mesmo poder. O seu som é divino,
A sua voz é criadora, mas você precisa usá-la com consciência. Falar é um ato sagrado. Cada vez que você fala, está exercendo o poder de um Deus sobre o próprio destino. E quando você entende isso, começa a falar diferente. As suas palavras deixam de ser apenas palavras, tornam-se comandos, deixam de ser desabafos, tornam-se decretos. Você percebe o peso de dizer não vai dar certo? É como um decreto de bloqueio, mas quando você diz vai dar certo porque eu decido que sim, há autoridade na vibração e a energia obedece. Não porque o universo tem preferência, mas porque o universo é regido por som. O som certo abre portas que o esforço humano não abriria em 1000 anos. Mas o som errado fecha caminhos que deveriam estar abertos. A questão não é apenas o que você fala, mas de onde você fala. Se você fala do medo, o som nasce distorcido, mas se fala da fé, o som nasce alinhado. A fé não é um grito, é uma frequência. Ela pode sussurrar, mas o sussurro da fé é mais forte que o grito do medo, porque o som da fé é puro, direto, limpo, não carrega dúvida, não carrega esforço, é como uma nota musical que vibra exatamente na harmonia do universo, e quando essa nota é emitida, o universo inteiro responde sim. As palavras certas, ditas na vibração certa, movem montanhas invisíveis. Você já percebeu que algumas pessoas falam pouco, mas quando falam, tudo muda? É porque elas falam com energia. Cada palavra é um raio, elas não desperdiçam som. Falam o necessário, com intenção, e o campo se curva. Agora imagine se você fizesse isso todos os dias. Imagine se cada palavra que você dissesse fosse uma semente plantada com consciência. Como seria sua vida se cada eu posso, eu mereço, eu recebo fosse dito com a força da verdade? O universo inteiro se reorganizaria ao seu redor. E ele pode fazer isso agora, neste exato momento, se você decidir mudar o som. Não espere o cenário mudar para falar diferente. Fale diferente para o cenário mudar, porque o som é o gatilho da transformação. A realidade é o eco do que você fala. Então, fale como quem já venceu. Fale como quem já tem. Fale como quem confia no invisível. Porque o invisível está sempre ouvindo, sempre respondendo, sempre criando a partir do som que você oferece. E quando você muda o som, o invisível muda a forma. Essa é a lei mais antiga da criação. Tudo o que você diz vibra primeiro dentro de você, antes de tocar o mundo. O som não sai apenas da boca, ele atravessa o corpo, ressoa nos ossos, no sangue, no coração. Cada palavra que você pronuncia faz o seu campo vibrar. E essa vibração é o que atrai, repele, molda e transforma tudo o que te cerca. Por isso, o universo responde ao que você emite, não ao que você deseja em silêncio. Você pode pedir 1000 vezes, mas se a sua voz carrega medo, culpa ou escassez, o campo entende essa vibração e te devolve mais do mesmo. O som é a tradução da sua energia interior. E o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é enquanto fala. O corpo humano é um templo sonoro. Dentro dele, a vibração cria harmonia ou caos. Quando você fala com raiva, o som rompe a paz interna. Quando fala com fé, o som reorganiza tudo dentro e fora de você. É por isso que algumas palavras curam e outras adoecem. Porque o som é medicina ou veneno, depende da intenção que o gera. Cada célula do seu corpo ouve o que você fala. Quando você diz, estou cansado, as células acreditam. Quando você diz, eu estou em paz, elas respiram. A voz não é apenas ar saindo, é energia se estruturando. E essa energia não para no ouvido de quem escuta. Ela atravessa dimensões, molda campos e atrai acontecimentos. Você quer mudar sua vida? Então comece mudando o som.
Não o tom artificial de quem finge estar bem, mas o som sincero, alinhado, firme, que nasce do centro da alma. Fale com amor sobre o que ainda não chegou. Abençoe o que está em silêncio. Chame pelo que você acredita e o som te ouvirá. O dinheiro, a saúde, o amor, a paz, tudo isso responde à vibração. Essas energias são vivas, elas não atendem à pressa, ao desespero ou à dúvida, mas respondem imediatamente à certeza e à gratidão. E essa certeza não é racional, ela vibra, ela soa, ela canta. Dentro de você, antes de sair pela boca, há uma melodia na fé. E quando você fala com fé, o som tem uma pureza que o universo reconhece. Você já percebeu como o tom de uma criança muda tudo? Ela fala sem medo, sem esforço, com verdade. E essa verdade é a linguagem do divino. O universo entende sons puros. Por isso, quanto mais limpa a sua vibração, mais rápido a vida responde. As palavras têm alma. Elas carregam memórias, frequências, histórias. Quando você repete frases que ouviu em dor, traz de volta a energia dessa dor. Mas quando cria novas palavras, você reescreve seu destino. O som é a caneta invisível que escreve a história da sua alma, e cada frase dita com consciência é um novo capítulo sendo criado diante de Deus. Você não é vítima do que fala. Você é o criador do que fala. E o poder está em aprender a escolher o som certo, o som que expande, o som que cura, o som que manifesta. Imagine agora que todas as suas palavras fossem visíveis, que cada som que você emitisse se transformasse em uma cor no ar. Como seria o seu espaço ao redor, cheio de luz ou coberto de sombras? Você perceberia quantas vezes se destrói com frases pequenas, ditas sem pensar. Eu não posso, eu sou azarado, minha vida não dá certo. Essas frases não são apenas sons, são decretos que criam densidade. Elas constroem muros entre você e o fluxo da abundância. Mas há outra maneira de falar. Você pode dizer, eu posso, porque há uma força maior me sustentando. Eu mereço, porque o amor me habita. Tudo dá certo para mim, porque a energia da criação trabalha a meu favor. Essas frases elevam o som, purificam o campo e abrem portas invisíveis. Quando você fala assim, o universo não tem escolha, ele responde, porque a vibração alta é irresistível. Nada pode bloquear o som da fé, nem o medo, nem o tempo, nem a dúvida. A vibração da fé é a mais alta frequência do universo. Ela dissolve resistências, desfaz bloqueios e transforma o impossível em possível. O que você fala é o que você planta, mas o som com que você fala é o solo onde a semente cresce. Falar bem não é só escolher palavras bonitas, é vibrar a energia certa por trás delas, porque o universo não entende letras, entende frequência. E quando a frequência está limpa, a realidade se curva. Agora imagine, se a cada dia você passasse alguns minutos apenas emitindo sons de poder, frases simples, ditas com alma, como eu sou luz, eu sou próspero, tudo me favorece. Em pouco tempo, sua vibração mudaria. Você perceberia a diferença nas pessoas, nas situações, nos caminhos. A vida começaria a responder de forma diferente, porque você estaria falando a língua dela. A língua do universo é o som, e a sua voz é a ponte entre o invisível e o visível. Toda vez que você fala, você constrói algo. Então, construa com amor, com fé, com propósito. Fale como quem sabe que está criando. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Existe um momento em que o som deixa de ser apenas palavra e se torna comando. É quando o seu coração e a sua voz estão em uníssono. Nesse instante, não há separação entre o que você diz e o que o universo entende. A vibração atravessa o ar, entra no campo divino e começa a rearranjar tudo o que está ao seu redor.
Esse é o segredo que poucos compreendem. Não é o volume da voz que cria, é a pureza da intenção. Um sussurro de fé tem mais força que 1000 gritos de desespero. Porque o poder não está no som que ecoa fora, mas no som que vibra dentro. E o universo ouve o que você sente antes do que você fala. Cada vez que você declara uma verdade, o campo reage. Cada vez que você repete uma frase de poder, uma nova linha do seu destino é escrita. Nada é estático, tudo é som em movimento. Tudo responde à frequência do seu verbo. Quando você fala com convicção, o dinheiro sente, a saúde sente, a energia se organiza, as portas começam a se mover, e o que antes parecia bloqueado simplesmente se abre. Porque o som certo é uma chave, e a chave certa não precisa forçar a fechadura. Ela gira com leveza, e tudo se destranca diante dela. Há uma ciência sagrada por trás disso, mesmo que não possamos vê-la com os olhos. As civilizações antigas sabiam que o som era a força primária da criação. Nas Escrituras, tudo começou com o verbo haja luz. E a luz veio, não por força, mas por som, por vibração, por palavra viva. Você é herdeiro desse mesmo poder. Quando diz haja prosperidade, o campo começa a trabalhar. Quando diz eu permito o fluxo do bem, as resistências se dissolvem. Quando diz eu aceito a abundância, o dinheiro sente seu chamado. O universo não ignora comandos puros, ele se curva à certeza. Mas há um detalhe: a palavra só cria quando nasce do amor, porque o amor é a frequência mais alta, e o verbo só tem força quando está ancorado nela. O som que vem da raiva, da pressa ou do medo cria distorção, mas o som que vem da paz cria harmonia. Por isso, antes de falar, respire. Antes de declarar, silencie por um segundo. Sinta a energia do que vai dizer e fale como quem está tocando o sagrado. Imagine sua voz como um instrumento de luz. Cada palavra, uma nota, cada frase, uma melodia. E o universo, o grande maestro, ouvindo e respondendo à sua música. Se a melodia for pura, ele te envolve com sincronicidades, bênçãos e caminhos inesperados. Mas se a melodia estiver desalinhada, tudo parece travar. O segredo, então, é alinhar o coração à voz. Deixar que o amor cante antes da boca abrir. A verdadeira oração não é a que você lê, é a que você sente. É a que vibra como som dentro de você. E quando você fala a partir dessa vibração, o universo inteiro se movimenta. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem onde antes havia muros. Nada mais permanece igual. O som certo não apenas muda a energia, ele muda o destino. Porque quando você muda o som, você muda o campo. E quando muda o campo, muda tudo o que está sendo atraído para a sua vida. O verbo é uma ferramenta cósmica. E cada som que você pronuncia é uma semente plantada no invisível. Algumas germinam rápido, outras precisam de tempo. Mas nenhuma se perde. Você pode transformar qualquer realidade, desde que aprenda a falar com a vibração do Criador. E o Criador não fala com pressa, ele fala com presença, ele fala com fé, ele fala com amor. E tudo o que é dito nessa frequência se manifesta inevitavelmente. O dinheiro, a prosperidade, a saúde, o amor, todos são vibrações que respondem ao verbo. Mas o verbo certo nasce do equilíbrio interno. Por isso, o primeiro passo para mudar o som é mudar o estado. Quando você está em paz, sua voz tem poder. Quando você está em gratidão, suas palavras se tornam decretos. E quando você está em amor, o universo inteiro te obedece. Então, ouça a si mesmo. Perceba o som que você tem emitido ao mundo. Ele está criando ou destruindo, está abrindo ou fechando caminhos, está curando ou repetindo dores antigas. Cada frase dita
é um feitiço que molda o amanhã. Por isso, fale como quem cria milagres, porque é exatamente isso que você faz toda vez que abre a boca. Tudo o que você vive hoje nasceu de sons que você repetiu ontem. O que você fala, consciente ou inconscientemente, é o que molda sua linha do tempo. Nada acontece por acaso. Tudo começa na vibração da fala. Muitos pensam que o universo responde apenas a pedidos, mas o universo responde à frequência. Não é o que você pede, é o que você vibra enquanto pede. É o tom, é o sentimento escondido por trás da frase. Você pode dizer, eu quero prosperar. Mas se a vibração for medo, o campo escuta eu não tenho, e o universo devolve mais do mesmo. É por isso que alguns oram e nada muda. Não é falta de fé, é falta de alinhamento vibracional. A palavra sai, mas o coração não acompanha. A boca declara abundância, mas o corpo vibra carência. E o universo, justo e preciso, espelha o que realmente sente, não o que apenas se diz. Quando você muda o som interno, o externo se curva, porque o verdadeiro verbo não está na fala, mas na emoção que a sustenta. Toda palavra carrega um código, e esse código só se ativa quando é emitido em harmonia. Não há magia sem coerência. O som certo é aquele que nasce do estado certo. Feche os olhos e pense nisso. Quantas vezes você disse, estou tentando, tá difícil, não consigo? Cada uma dessas frases é uma senha que o universo reconhece. E cada vez que você a pronuncia, reforça uma realidade que talvez queira mudar. O verbo é lei, e a lei não distingue intenção de descuido. Ela apenas responde. Agora imagine o contrário. Imagine repetir todos os dias. Eu permito o fluxo da abundância. Eu aceito o bem que me pertence. Eu sou o canal por onde o dinheiro se manifesta. Essas frases não são apenas bonitas, são comandos vibracionais. E quando repetidas com fé, começam a reprogramar o campo. O corpo muda, a energia muda, o destino muda. Não é coincidência, é física sagrada. O som é vibração, e a vibração é o tecido que sustenta a matéria. Quando o som muda, a matéria responde. Quando a matéria responde, a vida se transforma. Você é uma estação de transmissão e a cada segundo está enviando mensagens ao universo. Elas saem através dos pensamentos, das emoções e principalmente das palavras. Você pode escolher o que transmite. Você pode mudar a sintonia. E quando muda a sintonia, muda tudo o que chega até você. O dinheiro não foge de quem o trata com respeito vibracional. A prosperidade não rejeita quem a chama pelo nome certo, mas ela se afasta de quem fala com medo, com culpa, com dúvida, porque essas frequências não combinam com ela. A abundância é luz, e a luz não entra onde a frequência é escura. Por isso, observe o som que você tem dado à sua vida. Se suas palavras não te elevam, elas te limitam. Se não te fortalecem, te enfraquecem. E se não criam, repetem o que já foi. Você é o eco do que fala, e o eco volta multiplicado. O segredo não é gritar mais alto, é falar mais verdadeiro. Falar com o coração limpo, com fé silenciosa, com certeza amorosa. O som puro cria movimento instantâneo, porque o universo não resiste à vibração da verdade. A cada eu sou capaz, novas possibilidades se acendem. A cada eu mereço, velhos bloqueios se dissolvem. A cada eu já tenho, a realidade se reorganiza. O verbo certo é como luz atravessando as sombras. Não importa há quanto tempo você viveu escassez. Uma nova palavra pode mudar tudo. Não é poesia, é poder. O poder que esteve sempre em você, esperando ser lembrado. Toda vez que você fala, o universo escuta, mas só responde quando sente a coerência, quando o som da sua voz combina com o som da sua alma. E quando isso acontece, milagres se tornam rotina.
Então, da próxima vez que você disser algo sobre sua vida, sinta. Sinta o que está por trás. Se houver dúvida, pare, respire, recrie a frase até que ela soe verdadeira. E quando ela soar, declare com firmeza, porque nesse momento o universo já estará se movendo a seu favor. E se o seu coração vibrou com essa verdade, escreva nos comentários: eu falo com poder e o universo me responde, porque cada palavra escrita aqui é uma vibração enviada ao campo. E quanto mais pessoas afirmarem juntas, mais forte o fluxo da abundância se tornará. Há uma lei silenciosa que rege todas as trocas invisíveis do universo. Uma linguagem sutil, que poucos compreendem, mas que está presente em tudo o que existe. Essa linguagem é feita de vibrações, intenções e significados que as palavras carregam. E o dinheiro, ele responde exatamente a essa linguagem. Quando você fala com medo, o dinheiro sente a energia do medo. Quando você fala com desconfiança, ele sente a dúvida. Mas quando você fala com convicção, amor e certeza, ele reconhece o chamado. O dinheiro não é apenas uma nota, um número ou uma moeda. Ele é uma energia viva, sensível à frequência que você emite a cada pensamento e palavra. Por isso, quando você diz "nunca tenho o suficiente", essa frase se torna uma ordem energética. O universo entende. Essa pessoa quer viver na falta, no quase, no limite. E então, ele responde, obediente, enviando experiências que reforçam exatamente essa vibração. É uma linguagem de causa e efeito, onde cada palavra cria um eco invisível que se materializa no tempo certo. Agora, imagine o contrário. Imagine se, em vez de reclamar, você dissesse: o dinheiro flui até mim com facilidade. Ele me reconhece, me busca e me encontra todos os dias. Essa simples mudança de linguagem não é apenas uma frase positiva. É uma nova frequência sendo emitida. O universo não entende ironia, dúvida ou sarcasmo. Ele entende vibração. E a vibração dessas palavras é a da abundância. Você pode pensar, mas e se eu não acreditar nisso ainda? O segredo está em continuar falando até que o sentir acompanhe o dizer. Porque o verbo cria caminho e o caminho cria a crença. É assim que a energia do dinheiro começa a mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Existe um ponto em que as palavras deixam de ser sons e se tornam portais. Cada vez que você diz "eu recebo", você está abrindo um portal vibracional. Cada vez que você diz "eu mereço", você está reafirmando sua sintonia com a abundância. Não importa se a sua realidade atual ainda não reflete isso. O verbo é o primeiro ato criador. A voz humana é uma ferramenta divina. E cada vez que você fala, você está ativando códigos no campo invisível. O dinheiro não chega apenas por mérito ou esforço físico, mas pela harmonia entre o que você pensa, sente e fala. Quando esses 3 pontos se alinham, o fluxo da prosperidade se torna natural, quase inevitável. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida mudando ações, mas esquece que a verdadeira transformação começa nas palavras. Porque antes de qualquer ação existe um pensamento. E antes do pensamento existe a vibração que o sustenta. Quando você muda a linguagem interna, tudo o que está fora começa a se reorganizar para refletir essa nova vibração. As palavras que você usa sobre o dinheiro formam o seu relacionamento com ele. É como se cada frase fosse uma conversa entre você e a energia da prosperidade. Se essa conversa é carregada de medo, o dinheiro se distancia. Se é feita de gratidão e segurança, ele se aproxima. Então pergunte a si mesmo: o que o dinheiro escuta de mim todos os dias? Ele escuta que você o teme? Que você acha difícil mantê-lo? Ou que você o recebe com amor e gratidão?
A resposta a essa pergunta revela o padrão energético que governa a sua realidade financeira. O dinheiro é como um visitante sensível. Ele gosta de ambientes onde é bem-vindo, onde é celebrado e usado com propósito. Ele se afasta de lugares onde é temido, julgado ou tratado como inimigo. Por isso, observe as palavras que saem da sua boca, mesmo nas pequenas conversas. Cada frase é uma semente, e cada semente vai germinar em forma de experiência. Há uma força antiga nas palavras, uma força que move o invisível. Quando você diz, eu estou pronto para prosperar, você está reprogramando o campo energético ao seu redor, e o universo começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. O dinheiro entende quando você fala com clareza. Ele sente quando há amor e propósito na sua intenção. A linguagem que ele entende é a da coerência. Quando suas palavras dizem sim e suas ações dizem não, o fluxo se rompe. Mas quando o seu dizer e o seu agir estão alinhados, o universo responde com precisão. As palavras são feitiços modernos. Cada uma tem o poder de criar ou destruir, de abrir portas ou fechá-las. Por isso, não desperdice seu poder verbal com reclamações. Use-o como um instrumento de criação consciente. Fale riqueza, mesmo que ainda não a veja. Fale abundância, mesmo que pareça distante. Porque quando você fala, o universo escuta, e o dinheiro é apenas um dos muitos mensageiros dessa escuta. Lembre-se, a energia não entende tempo, entende vibração. O que você fala agora já começa a se materializar em planos sutis. E quanto mais você sustenta essa linguagem de abundância, mais rápido ela desce para o plano físico. No fim, a linguagem do dinheiro é simples. Ele vem onde é amado, respeitado e compreendido. E se você quer que ele ouça o seu chamado, aprenda a falar com ele na língua do amor, da gratidão e da certeza. E se essa mensagem está ressoando com você agora, respire fundo e diga em voz alta: eu sou um ímã para o dinheiro. Eu falo a língua da prosperidade e o dinheiro entende a minha voz. Essa simples afirmação cria uma ponte vibracional entre o seu campo e o campo da abundância. E é nessa ponte que o fluxo começa a correr com mais força, mais clareza e mais direção. Há uma voz dentro de você que fala o tempo todo. Às vezes, ela sussurra. Outras vezes, grita. Essa voz é a que realmente cria a sua realidade. Porque o dinheiro não responde apenas às palavras que você pronuncia. Ele responde ao que você diz em silêncio. O diálogo interno é o verdadeiro código energético da abundância. Se por fora você afirma, eu mereço prosperar, mas por dentro sente dúvida, medo ou culpa, a vibração mais forte é a que prevalece. E o universo não entrega o que você diz desejar. Ele entrega o que você realmente vibra. Por isso, o primeiro passo para transformar a sua relação com o dinheiro é harmonizar essa voz interior. Ela precisa falar a mesma língua que sua boca fala. Quando o seu pensar e o seu dizer estão em harmonia, o dinheiro começa a responder rapidamente. A mente é um campo fértil. Tudo o que você planta, ali floresce no mundo material. E as palavras são as sementes mais poderosas que existem. Por isso, toda vez que você pensa, não dá, não posso, não consigo, você está semeando escassez. Mas quando você pensa, tudo está vindo até mim no tempo certo, você está nutrindo o solo da abundância. O dinheiro é sensível ao tipo de solo mental onde ele vai crescer. Ele floresce em mentes abertas, confiantes, gratas, mas murcha em mentes cheias de medo, raiva e culpa. E talvez esse seja o ponto onde muitas pessoas se perdem, tentam atrair o dinheiro de fora sem perceber que o campo interno ainda está desalinhado. A voz interna é como uma frequência de rádio.
Se você sintoniza o canal da falta, vai ouvir ruído. Mas se você muda para o canal da prosperidade, o som se torna limpo, claro e harmônico. E o dinheiro é atraído exatamente por essa clareza. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter sorte em tudo que fazem? É porque a vibração delas é coerente. Elas pensam, falam e sentem na mesma direção. A mente delas não luta contra o que desejam. Elas não dizem quero prosperar, enquanto acreditam que o dinheiro é difícil. Elas se alinham com a ideia de que prosperar é natural, que o fluxo é constante e que o universo é generoso. E você pode fazer o mesmo. Basta começar a observar seus pensamentos como quem observa o céu. Quando uma nuvem escura aparecer, um pensamento de medo, dúvida ou culpa, não lute contra ela. Apenas perceba e diga em silêncio: eu te vejo, mas eu escolho. Outra vibração. E nesse instante você reprograma o campo. A reprogramação não acontece com esforço, acontece com consciência. Porque quanto mais você observa o que pensa, mais poder você tem sobre o que cria. O dinheiro não vem para quem trabalha mais, vem para quem vibra mais alto. E vibrar alto não é estar sempre feliz, é estar consciente. Você pode estar atravessando desafios e, mesmo assim, vibrar prosperidade. Porque prosperidade não é a ausência de dificuldades, é a presença de confiança. É saber que mesmo quando tudo parece parado, algo está se movendo nos bastidores a seu favor. E é essa certeza silenciosa que o dinheiro reconhece. Ele sente quando você está em paz com o fluxo, quando você confia no tempo divino. Porque o dinheiro, assim como a vida, flui onde há confiança. A voz interna que diz, tudo está bem, tudo está vindo, é a mesma voz que abre portas invisíveis. Essa voz não precisa gritar, ela apenas precisa estar presente. É ela que guia o universo a conspirar por você. Então comece a observar o que você diz a si mesmo quando o dinheiro atrasa, quando surge uma conta inesperada, quando algo parece difícil. Esses momentos revelam o que realmente vibra dentro de você. E é ali, nesses instantes, que a transformação começa. Quando algo não sai como você esperava, em vez de pensar, nada dá certo para mim, diga, tudo está se reorganizando para o meu bem. O dinheiro está encontrando um novo caminho até mim. Essa pequena mudança de pensamento altera completamente o campo vibracional. Porque o universo não trabalha com desespero, trabalha com direção. E quando a sua mente emite o sinal da confiança, o universo entende o caminho que precisa seguir para te entregar o que é seu. O dinheiro adora clareza. E clareza nasce do silêncio interior. É no momento em que você respira, confia e deixa a energia fluir, que o invisível começa a se mover. Às vezes, o maior obstáculo não é a falta de oportunidades, é o excesso de ruído dentro da mente. Por isso, quando tudo parecer confuso, respire fundo e diga em voz baixa: eu estou em harmonia com a abundância. Eu falo a língua do universo. O dinheiro entende a minha vibração. Essas palavras são como chaves, e a cada vez que você as repete, algo se abre dentro e fora de você, porque o verbo cria, e a vibração sustenta o verbo. Existe uma inteligência por trás do dinheiro, uma consciência que observa, sente e responde. O dinheiro não é apenas papel, número ou metal. Ele é energia viva e, como toda energia viva, ele busca direção. E essa direção vem do seu propósito. Quando você vive apenas para pagar contas, o dinheiro chega e vai embora com a mesma velocidade. Ele não encontra motivo para permanecer. Mas quando você o conecta ao seu propósito, ele encontra raízes. Ele entende para onde fluir e começa a circular com propósito, frequência e harmonia. O dinheiro ama propósito. Ele não gosta de estagnação. Ele quer se mover,
servir, multiplicar, expressar. Quando você o usa para criar, ajudar, transformar, ele vibra. Ele se torna uma extensão do seu próprio espírito de abundância. É por isso que algumas pessoas, mesmo sem grandes fortunas, vivem em plenitude, porque elas compreenderam o sentido do fluxo. Elas sabem que o dinheiro não é o fim, é o meio. E quando você entende o meio, o fim vem naturalmente. A energia do dinheiro se orienta por significado. Se você trabalha apenas pelo medo da falta, ele sente essa vibração e começa a se afastar. Mas se você trabalha por amor ao que faz, com alegria e gratidão, o dinheiro sente essa leveza e começa a se aproximar. Ele é como uma corrente de água que busca o terreno mais fértil para correr. E o terreno fértil é a alma que vibra a propósito. Por isso, o segredo não é correr atrás do dinheiro, é alinhar-se com aquilo que faz o dinheiro correr até você. Quando você se alinha com o seu propósito, a abundância se torna consequência. Porque o universo sempre sustenta quem vive em coerência com a própria essência. Mas o que é, afinal, viver em propósito? É quando o que você pensa, fala e faz estão em harmonia, quando o que você oferece ao mundo é verdadeiro e não apenas uma tentativa de sobreviver. É quando o seu trabalho carrega uma centelha divina, mesmo que seja simples. Não é sobre o cargo, é sobre a energia. O dinheiro reconhece vibrações autênticas. Ele se aproxima de quem cria valor com o coração, porque o universo entende o som do amor. A maioria das pessoas tenta manipular o dinheiro pela mente racional. Planilhas, cálculos, estratégias, tudo isso é útil, mas o dinheiro é mais sensível ao que você emana do que ao que você calcula. Ele percebe quando o seu movimento é inspirado ou quando é movido pelo medo. O medo fecha as portas da abundância. O propósito as abre. O medo diz, e se faltar? O propósito responde, há o suficiente para tudo o que é verdadeiro. Quando você começa a viver nessa vibração, o dinheiro muda de comportamento. Ele passa a te reconhecer, passa a confiar em você. E sim, o dinheiro confia, não como uma pessoa, mas como uma energia que responde à constância da sua vibração. Se você vibra escassez hoje e gratidão amanhã, ele se confunde. Mas se você vibra confiança todos os dias, mesmo quando o externo parece desafiador, ele entende que pode permanecer com você. E é nesse ponto que muitos milagres começam. Porque o dinheiro começa a te procurar. Sim, ele começa a te buscar. As oportunidades aparecem, as ideias surgem, as pessoas certas se aproximam. Nada disso é coincidência. É o universo reorganizando o fluxo ao redor da sua vibração. O dinheiro é inteligente demais para se perder em desordem. Ele é a própria expressão da ordem divina na matéria. Por isso, quando você vive em alinhamento, ele se manifesta com naturalidade. Mas quando há conflito entre o que você quer e o que você sente, ele se dispersa. Então, a pergunta que você precisa fazer não é como eu ganho mais dinheiro, mas sim o que dentro de mim ainda não está em harmonia com o fluxo, porque o dinheiro não se ganha, ele se manifesta, e ele se manifesta quando a sua energia se torna um convite irresistível, um convite silencioso, feito de amor, gratidão e propósito. Comece a ver o dinheiro como um parceiro espiritual, não como um problema a ser resolvido. Converse com ele, honre-o, abençoe-o, diga mentalmente, dinheiro, eu te respeito, eu te recebo, eu te direciono com sabedoria. E observe como a energia começa a mudar, porque toda vez que você abençoa o dinheiro, ele abençoa você de volta. Toda vez que você fala com gratidão, ele responde com multiplicação. E no fundo, é isso que ele sempre quis, ser reconhecido como parte do divino. O dinheiro é energia, mas acima de tudo, ele é espelho.
ele reflete exatamente o que você sente sobre ele, sobre si mesmo e sobre o mundo. Se dentro de você há crença na falta, o espelho devolve a ausência. Se há confiança, ele reflete abundância. O dinheiro nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi o medo de não merecer. A dúvida silenciosa que diz: será que eu posso ter? E a verdade é que você sempre pôde. Você apenas esqueceu. Desde o momento em que você nasceu, o universo se abriu para te sustentar. Cada respiração é prova disso. O ar nunca faltou. O sol nunca parou de nascer. O tempo nunca te abandonou. O universo é generoso por natureza. E você faz parte dessa natureza. Então, por que seria diferente com o dinheiro? Por que você acreditaria que essa energia, que é apenas uma expressão da vida, te rejeitaria? O dinheiro quer fluir, quer circular, quer expandir, mas ele só entra onde há espaço, onde há amor, onde há confiança. A abundância não é algo que você conquista, é algo que você permite. E permitir é abrir as mãos, o coração e a mente. É parar de lutar contra o fluxo e começar a se mover com ele. Tudo o que você deseja já existe no campo invisível. O dinheiro que você quer, as oportunidades, os recursos, tudo está ali, esperando apenas que a sua vibração diga: eu estou pronto. E quando essa prontidão nasce, o universo responde imediatamente. Você não precisa correr atrás. Precisa se tornar magnético. E se tornar magnético é simples. Basta falar a linguagem certa, sentir a vibração certa e agir em alinhamento com o propósito. O dinheiro é atraído pela verdade, pela clareza, pela energia limpa de quem sabe o que quer e confia no que sente. Por isso, todas as vezes que você fala com fé, com presença, com intenção, o universo escuta e o dinheiro responde. Então, feche os olhos por um instante e sinta o som das suas próprias palavras. Ouça o que você tem dito sobre o dinheiro, mesmo em silêncio. Suas palavras são orações, e o dinheiro é um espelho das suas orações. Se até hoje você falou em falta, mude o som. Diga: eu recebo, eu mereço, eu permito. Repita com o coração: eu sou um canal limpo para o fluxo da abundância. Eu uso o dinheiro com sabedoria. Eu atraio prosperidade com naturalidade. Eu vibro gratidão e o universo responde em dobro. Sinta a força dessas palavras vibrando em você, não como desejo, mas como verdade, porque tudo o que você declara com fé se torna forma. Agora, imagine o dinheiro como uma luz dourada cercando você. Ele não é distante, não é escasso, não é frio. Ele é quente, gentil, vivo. E essa luz começa a se mover, a te envolver, a se misturar à sua própria energia. Ela entra pelas suas mãos, pelo seu coração, pela sua mente. E quando você respira, o fluxo aumenta. Você sente um calor leve, um bem-estar silencioso, um reconhecimento sagrado. É o dinheiro te ouvindo, é ele dizendo: eu te reconheço. Porque finalmente você está falando a língua dele. O dinheiro não é sobre trabalho pesado, é sobre energia limpa, não é sobre correr, é sobre fluir, não é sobre medo, é sobre confiança. E quando você vibra nessa confiança, ele vem. Ele vem com suavidade, com constância, com propósito, porque o dinheiro é um espelho, e agora ele reflete a sua nova verdade. A verdade de quem se reconciliou com a abundância. A verdade de quem entendeu que riqueza não é possuir, é permitir. A verdade de quem vive com o coração aberto, sabendo que quanto mais dá, mais recebe. E nesse instante, tudo muda. A vibração do seu campo muda. As portas se abrem, as oportunidades chegam. As pessoas certas aparecem, porque você se alinhou ao fluxo da vida. Você não precisa mais forçar. A energia faz o trabalho. O dinheiro começa a te procurar, te encontrar e te reconhecer em cada movimento sincero. E quando ele vier, e ele virá, receba com gratidão.
Não com medo de perder, mas com alegria de multiplicar, porque o dinheiro que chega a um coração grato nunca vai embora vazio. Ele volta, ele retorna, ele circula, ele se torna parte do seu propósito. E assim, o ciclo da abundância se completa. Você dá, recebe e transborda. E cada vez que isso acontece, o universo sussurra. É assim que deve ser. Se este vídeo tocou algo dentro de você, é porque a energia já começou a se mover. Então, escreva nos comentários: eu permito o fluxo da abundância. Deixe essa afirmação no mundo e veja como o universo responde. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Porque quando você compartilha a luz, a sua própria luz cresce. E é assim que o dinheiro e toda a prosperidade encontra o caminho de volta até você.